Fala pessoal, vídeo longo, mas vídeo bom. Hoje eu vou falar para vocês aqueles que eu considero os 21 conhecimentos técnicos fundamentais para você deslanchar na carreira. E o que significa fundamental? Não é que você tem que começar sabendo todos eles, mas para você atingir uma maturidade de desenvolvedor sênior, eventualmente você vai ter que galgar esses conhecimentos, porque eles são realmente fundamentais. Eles são base para você resolver uma série de problemas durante a carreira. Então, o que você deve fazer? Você deve analisar onde você está e que fundamentos, que conhecimentos fundamentais que eu vou apresentar agora fazem sentido para você aprender no momento que você se encontra. Aqueles que têm melhor retorno para você, mas você vai ter que ter todos eles. Então vamos lá, eu vou ter minha colinha aqui, eu vou dar uma olhadinha de cada vez. Primeira coisa, algoritmos, tá? Então essa vale para todo mundo. Algoritmos é fundamental, você quando trabalhar você vai ver que é. Segundo, paralelismo e concorrência, tá? Conheça threads, conheça melhor todos esses conceitos aí, que ele, independente da linguagem que você for trabalhar, vai ser importante para você pensar em otimizar alguns processos que podem ser paralelos. Você tem que entender isso melhor, diferenças entre as linguagens e a concorrência, tá? Vale muito a pena. Terceira coisa, gerenciamento de memória. Isso você aprende, às vezes, quem estuda programação em C, aprende heap, aprende stack. Isso também é legal, de novo, porque você vai ter problemas de estourar a memória da sua aplicação e você tem que entender melhor o que aconteceu. Show de bola? Quarta coisa, noções de browser. Eu acho que noções de browser são válidas para front-end e para back-end. É você ir lá no browser, inspecionar, entender o erro que aconteceu, saber o básico de como trabalhar com o browser vale muito a pena. Quinta coisa, noções de como funciona a internet. Isso é fundamental também. É saber o que é o DNS, saber o que é firewall, saber o que é servidor. Você tem que ter uma noção básica de como é a internet, saber o que é IP, os protocolos, HTTP, IP. Vai entendendo melhor essas coisas que elas também, em determinada fase da sua carreira, vão ser bastante importantes. Sexta coisa, noções básicas de arquitetura de software, ou seja, saber que ali tem 3 tiers, né? Saber o que é load balancer, saber imaginar como é uma arquitetura de alto nível do software. Isso aí muita gente acha que é coisa de senho, mas não, tem curso que principalmente aquele CS50 lá de Harvard, tem conceitos do que eu estou falando aqui para gente que está lá na faculdade. Então vale muito a pena ter essa noção básica aí, que ajuda bastante na carreira. Sétima coisa, noções de bancos de dados, tá? E a isolation levels. Então você eventualmente saber por que um banco de dados é mais forte que o outro, saber como é que ele trata, o que ele tem de opção de tratar a concorrência, os graus de isolamento dele, saber que tem diversos tipos de graus de isolamento, que tem os trade-offs entre eles. Isso tudo é muito importante. Uma hora também, com a maturidade, isso vai se tornando mais importante. Show de bola? O que mais? Noções de que métricas é necessário observar, né? Então, com o passar do tempo, você vai vendo que a observação de métricas são importantes. Então, número de conexões que estão sendo feitas ao banco, número de requests por segundo que estão sendo feitos ao seu servidor, quanto de memória está consumindo. Você ter essa noção de observabilidade também vai ser fundamental na sua carreira com o passar do tempo. Noções de como deployar o código, né? Então, nota que eu estou falando noções, você não precisa ser o hiper especialista. Então, você saber como fazer um pipeline melhor, um pipeline mais testável, ter essas noções de como deployar o código, como fazer um build de um Docker que ele tenha um tamanho menor e possa deployar mais rápido. Tem coisas que
valem muito a pena, né? Mais do que você conhecer, por exemplo, se tratando de Docker, mais do que conhecer template, vale a pena você conhecer algumas coisas desse tipo, né? Que mais? Noções de cloud, tá bom? Noções de cloud é fundamental. Todos os deploys, a maioria dos deploys hoje são feitos em cloud, e você conhecer cloud te dá acesso a várias comodidades, principalmente no âmbito de segurança também, não só de deploy, que vai ajudar você muito no, vai ajudar, digamos, a empresa, é algo que a empresa precisa, tá? Então é algo que você ganha muito valor, porque tem muito valor para a empresa também, é fundamental para ela. Show de bola? Vamos para a 11ª agora, padrões de desenvolvimento de software, tá? Por padrões vem você conhecer paradigmas de orientação a objeto, conhecer o paradigma de funcional. Você não precisa ser especialista em funcional, mas conheça o paradigma, os trade-offs entre elas. Que mais? Saber qual a diferença de application service para domain service. Então essas coisas são fundamentais e acho que mais para pleno aí você vê que paga rápido. Vamos lá para a 12ª. Entendimento de testes unitários. Você tem que tratar testes unitários não somente como algo que você tem que fazer, que é um negócio chato, mas como algo que você tem que escrever o código sabendo que aquele código vai ser facilmente de testar. Vai ser fácil de testar, tá? Então, quando você aprender teste unitário sob essa ótica, você vai ver que teste unitário ele ajuda muito a não só garantir que seu código está funcionando, mas também a garantir que você vai desenvolver um código mais testável. E o código mais testável ele é um código melhor. Show de bola? Você vai observar isso aí. Que mais? 13º, como pensar a respeito de teste de integração dentro de um mesmo serviço em comunicação com outros. Então você ir pensando a respeito de, à medida que seu aplicação cresce, e pensando que você integra essas coisas, como você junta essas peças e testa, né? Que mais? Essa aqui, básico, conhecimento de SQL. Nossa, isso aí, se você é desenvolvedor júnior, já tem que ter um conhecimento de SQL, fundamental. E aí entra como fazer design de tabela também. Isso aí é fundamental para a carreira de qualquer um. Noções de segurança. Em algum momento você tem que ter noção de segurança. É importante. Você vai ver que algumas coisinhas ali, sabe, desde criptografia, a algumas decisões do que você escolhe colocar em JWT, sobre a privacidade dos usuários, coisinhas simples vão ajudando você. Segurança não é apenas uma coisa ali que é chata, não, é importante, tá? Ainda mais quando a sua empresa está crescendo e começa a ter que ter clientes maiores, segurança se torna muito importante. Noções de criptografia e blockchain. Bom, é coisa boba, realmente é só uma noção para você saber o que você está sabendo, o que é aquele negócio de criptografia, entender melhor, tá? Vai ser importante. Mexendo com cloud tem várias coisas de criptografia, você vai ver. O que mais? Entendimento de microserviços, concorrência, sistema distribuído. Então, uma hora você vai ter que ter um bom esquema de conhecer os padrões que envolvem microserviços, sistema distribuído, saber os trade-offs, como eu falei. Então, uma hora, principalmente quando você chegar em 100 ou tiver num plano mais avançado, isso aí vai ser bem importante, você saber raciocinar em cima. Estamos chegando no final, como eu falei, são 21. 16º, noções de engenharia de dados. Tá? Isso aí é você ter uma noção de como armazenar, de como fazer um pipeline ali para poder ingerir os dados e processar. Tá? Você se torna um profissional mais valioso só de você ter uma noção disso aí. Ainda mais no mundo de inteligência artificial, né? Onde você ingerir dados e passando, né? Que a engenharia de dados faz isso, pro cara que vai pegar e criar inteligência por cima dos dados. Então, nesse mundo de inteligência artificial é bem importante a engenharia de dados.
Entendimento de padrões de autenticação, né? Então você saber mexer com Alt, SSO, você mexer com cookies, JWT. Então conhecer os padrões mais comuns de autenticação é fundamental para um dev também. Né? Tem gente, para você ter ideia, que faz processo seletivo só com base em autenticação. Show de bola? Que mais? 18º, estamos quase lá. Domínio de uma plataforma de streaming e principalmente de seus conceitos. Né? Então, o que é domínio de uma plataforma de streaming? Conhece o Kafka, por exemplo. Né? Que aí você, se conhecer o Kafka bem, você vai conhecer muito bem algumas outras ferramentas muito parecidas. Você vai estar usando o Kafka para aprender, porque tem muito curso. Mas se você for aprender o equivalente do Kafka na AWS, você também vai ter um entendimento legal. Tá? E à medida que você for trabalhar, como eu falei, vai evoluindo, isso vai ser muito importante. 19º, saber se utilizar de logs. Não tem como fugir disso aí. Você coloca algo em produção, aquele algo vai dar problema, e se você não tiver logs em produção, sinto muito, não dá para debugar lá em produção, você vai ter que ver o log para entender o problema, para resolver. Show de bola? Número 20, penúltimo, noções dos princípios de Docker e Kubernetes. Você não precisa ser um expert, principalmente criar template, pede lá para o ChatGPT criar o template, você analisa, ajusta, tá? Mas a noção é importante, a noção do que está por trás, para você tomar a decisão correta de dimensionar seus pods, os serviços. Isso tudo leva em consideração na hora de você criar seu cluster. Você tem que entender para poder até conversar com os DevOps e chegar numa solução adequada. 21º e último, finalmente, saber pensar a respeito de tempo dentro da aplicação. O que é isso aí? Time zone. Né? Então, quando o seu projeto ali for expandindo, né, e você tiver usuários que precisam em línguas diferentes, estão usando em países diferentes, uma hora você vai ter que ter um entendimento de time zone, de trabalhar com time zone em UTC de maneira muito clara, senão você vai se perder. Né? E aí, se você virar uma empresa global, tem uma porção de coisa aqui que é fundamental, mas tudo parte dessa base que a gente está falando aqui. Show de bola? Então, deixei para vocês esses conhecimentos fundamentais. Salve esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo bom todo dia, 365 dias por ano, sem parar, vai ter até mais. Então se inscreve no canal, dá um like e salva esse vídeo nos favoritos, porque ele é essencial. Abraço e até nosso próximo vídeo aí, muito sucesso!